tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre políticas de compliance, programas de integridade e conformidade. Ou se a gente quiser resumir tudo isso numa só palavra ou numa só expressão, faça a coisa certa na sua empresa, faça a coisa certa nas suas relações de trabalho. E para tratar desse assunto, nós convidamos hoje aqui no Mundo Corporativo o João Vieira Uchoa, fundador da SP Auditores. Uchoa, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Obrigado a você pela oportunidade. Uchoa, falei em políticas de compliance, programas de integridade. Tudo isso é a mesma coisa ou tem características diferentes? Eles são complementares, mas tratam da mesma situação. As políticas de compliance, elas trazem as diretrizes, como um código de conduta profissional e ética que tem que ser seguido pelos funcionários. O programa de integridade, ele toca aquela questão das relações do mundo privado com os funcionários públicos, as instituições públicas. Também reforçando situações específicas nessa relação com o órgão público. Por exemplo, vou fazer uma reunião com alguém, um fiscal da prefeitura. O que deve ser previsto nesse programa de integridade? Que um funcionário não vá sozinho, ele vá com um par dele, nunca com um superior ou um subordinado. E que ao final dessa reunião com esse agente público, na empresa seja feito um e-mail formalizando o que foi tratado nisso. Então, o programa de integridade, ele prevê que seja evitado situações de exposição à corrupção entre a empresa pública e a empresa privada. Agora, não estamos falando só dessa relação. Não. Quando nós estamos tratando da questão da integridade, ela vai muito além disso, inclusive internamente na empresa, na relação com os seus funcionários. Sim, não só na relação com os funcionários, porque quando nós falamos de corrupção, em função da Lava Jato, se os holofotes foram voltados para as relações com os órgãos públicos, mas a corrupção sempre existiu nas relações privadas. Um fornecedor com um comprador, um fornecedor com um gestor que aprova a nota de serviços dele, um cliente com uma pessoa comercial, um colega que fiscalize alguém que é seu namorado ou sua namorada na empresa, fiscalize o seu amigão, a sua amigona, o seu tio, o seu primo, que tem empresas que permitem que parentes trabalhem juntos. Isso se chama conflito de interesses. E até que ponto esse conflito de interesses, decorrente de uma relação amorosa, de amizade ou de parentesco, não compromete o meu julgamento e eu não desconto a falta que deveria descontar, não aponto a falta de produtividade que deveria apontar. Então, quando a gente fala de integridade, de ética, essas relações são inerentes em todas as situações, funcionário com funcionário, funcionário com fornecedor, com cliente, com alguém da comunidade, um prestador de serviços terceiro dentro da empresa, que aliás é uma coisa muito interessante. As empresas terceiras de serviços, por exemplo, a faxineira é alguém que acha que é uma pessoa invisível e ela escuta muita coisa. E quando ela é porque e assim como alguém de uma portaria, de uma segurança, mas essas pessoas acabam evitando de levar um assunto para a empresa, porque ela fala assim: "Poxa, eu vou pôr meu emprego em risco". Mas quando ela tem uma metodologia, uma plataforma ou algo que garanta que ela pode denunciar sem ser exposta, ela vai fazer isso. Porque ela não vai ser exposta de maneira nenhuma e vai estar levando algo que pode estar causando uma perda financeira para a organização. O show, o que tem levado as empresas a se preocuparem mais com o tema do compliance? Bom, principalmente a questão de que elas perceberam que aplicando diretrizes de compliance políticas, isso reflete basicamente no quê? No saneamento dos relacionamentos, e isso traz o quê? Cessar o atual nível de perda de receitas em função de atos de corrupção, de fraudes ou atitudes não éticas com os funcionários e os funcionários com terceiros. Então, elas perceberam também a questão de que com esses processos, eu garanto não só a rentabilidade, mas também não perco o motivacional dos nossos funcionários. Porque alguém que vê que tem alguém fazendo algo errado, essa pessoa não pode dizer nada. Ela fala assim: bom, então se a empresa não está tomando conta, eu também não vou fazer o meu de uma maneira tão correta. Ou ela sai daquela organização, a gente perde um talento. Ou seja, a pessoa perde e a empresa também com tudo isso. A gente consegue mensurar dentro de uma empresa qual é, o impacto financeiro de uma fraude? Sim, os estudos apresentados indicam que as empresas, um estudo foi apresentado em 2017, mais recente,
é que as empresas perderam em torno de 8% do seu faturamento bruto com desvios de recursos. Desse percentual, 40% eles são identificados porque funcionários ou terceiros, agentes externos que são fornecedores, clientes concorrentes, fizeram denúncias. As auditorias internas e externas, elas conseguem capturar termos de 20%. E aqueles sistemas de monitoramento, ouvidoria, elas acabam atingindo aí 5%. Então você vê que a perda é grande. Essa questão que nós estamos tratando aqui, ela cabe apenas às empresas de grande porte, aquelas que têm um número maior de funcionários, ou hoje ela passa por todo tipo de empresa instituída no Brasil? Por todo tipo de empresa instituída. Nós temos empresas que nos procuram dos diversos tamanhos. A não ser quando você está falando de uma empresa onde o dono ele faz tudo. Ele compra, ele vende, ele controla o financeiro. Mas toda organização, a partir do momento que você tem esses processos, né, desmembrados, ela pode e deve utilizar isso, independente do tamanho. Que eu ia falar, eu vou usar um programa de integridade, porque eu sou uma SA de capital aberto, SA de capital fechado. Na verdade, isso saneia as relações dela. Uchoa, o que faz a SP Auditores? Onde entra o trabalho de vocês neste campo dos programas de integridade, de conformidade, das políticas de compliance? Bom, a SCP Auditores é uma empresa fundada há 15 anos. Nossas especialidades, né, nós atuamos com auditores internos das companhias e também gerenciamento e gestão de riscos, e desenvolvemos essa plataforma para agregar aquela lacuna que o programa de integridade deixa, que é só tratar do relacionamento com os órgãos públicos. Então, nós temos uma metodologia inovadora e, além de inovadora, não tem similar aqui no nosso mercado, e também já pesquisamos no mercado externo, que é o quê? Nós conduzirmos um processo de denúncia do início ao fim. Não só capturar as mensagens, e o que que é importante? Quem captura essas mensagens? Auditores com especialização em fraude. Por quê? É nesse momento que você pode estar recebendo uma mensagem que às vezes a pessoa pode querer utilizar um portal para prejudicar alguém devidamente. O auditor com conhecimento, ele vai depois emitir um complemento para esse usuário perguntando. Alguém fala, o show desvia recursos. É algo genérico. O auditor vai perguntar, desde quando, de que forma, sozinho ou junto com o Milton. Então, essa nossa atuação da captura das mensagens, ela já faz uma prévia do conteúdo dessas mensagens, manda complementos para o nosso usuário, se necessário, para que nós possamos fazer a investigação, conduzimos a investigação e apresentamos o resultado dessa investigação para um comitê restrito, onde geralmente é o presidente da companhia, mais um membro do conselho e mais o executivo responsável pela função de compliance officer. Ninguém mais na empresa tem acesso a essa informação, e uma das premissas para nós entrarmos numa organização, a empresa assina um termo no contrato conosco que é o seguinte: nenhum funcionário aqui dentro é imprescindível, não importa o tempo de casa ou o cargo dele. Se for feita uma denúncia e comprovado, ele vai sofrer as sanções cabíveis. Isso é divulgado para todos os funcionários por meio de workshops aplicados quando nós entramos num cliente. Então, todos têm ciência de que toda denúncia que entre no portal vai ser investigada, não importa contra quem, vai ser apurada e vai ter um veredito final. Então, isso tem sido um sucesso, porque quando a gente fala em programas de integridade e as plataformas que existem no mercado, quando a gente fala assim, poxa, eu vou deixar um 0800 à disposição, se colocando como usuário, o usuário tem receio de que alguém esteja gravando a voz dele e possa saber, eu estou denunciando da tal área, eu conheço a voz dessa pessoa, que tem um aparelho de BINA. E mais ainda, quem está capturando aquele telefone sem fio vai interpretar o que está escutando. Conosco, o usuário ele entra na plataforma, se ele quiser escrever 1 milhão de linhas, ele escreve. E outra coisa muito importante, tudo tem prazo, Milton. Uma investigação de uma denúncia tem até 120 dias para ser encerrado. Então, o usuário, ele sabe que aquilo é sério. Por quê? Mandei uma denúncia, em 20 dias ele tem uma análise prévia nossa. Esse prazo ao qual você se refere é um prazo fechado com a empresa, não Com a que a lei exija Não, isso, não, com a mas é empresa. uma forma de poder, dar uma resposta àquelas pessoas que se fortaleceram a ponto de levar a denúncia à Sim, frente. e é um prazo que nós praticamos com todas as empresas, porque a nossa metodologia permite isso. Nós temos acesso a todos os bancos de dados e sistemas de uma organização. Então, ninguém nunca sabe o que a gente está olhando, o que a gente precisa olhar. Então, dessa forma, nós conseguimos, em até 120 dias, ter a conclusão de uma denúncia. E uma coisa que também que é importante destacar,
eu estava comentando essas questões de 0800 e tudo, é a questão de que esses programas, eles têm um baixo índice de denúncias de assédio moral, sexual e discriminação. Por quê? Para você comprovar algo desse fato, a vítima precisa se identificar. Isso Então, você está se referindo aos programas que são mais comuns são mais nessa área, comuns de nessa o recebimento área. de uma denúncia por uma linha telefônica, por Minha linha exemplo. telefônica, ou estou utilizando uma ouvidoria da empresa, ou é uma área interna que vai investigar. Porque a pessoa fala assim: poxa, eu vou denunciar meu chefe, o que me garante de que ele vai saber que eu fiz uma denúncia de assédio sexual, de discriminação e existe uma represália? Conosco, esse risco está mitigado, porque o usuário, inclusive é uma outra cláusula contratual, a pessoa que se identifica numa denúncia, a empresa não tem acesso a esses dados, a não ser que o usuário ele queira se identificar, e tem que se identificar para a gente comprovar o assédio moral, a discriminação, e na condução seguinte do processo nós falamos para a pessoa, antes de falar com a organização, você quer que isso seja levado para a área criminal, uma queixa-crime, para configurar uma demissão por justa causa, ou não? A pessoa fala não, nós levamos para a empresa e aconselhamos que ela faça o desligamento dessa pessoa, por exemplo, por corte de custos. Ou seja, a empresa fica livre do assediador, as outras mulheres da organização também, e sem você causar um dano colateral. Nós temos diversos casos de pessoas que se identificaram em clientes que já têm um portal há 4 anos e nunca ninguém foi exposto. Isso é um sucesso. A gente fala que isso é pior que a Rádio Peão. Se alguém que se identificou tivesse sido exposto, no dia seguinte o portal estaria desligado. Então a metodologia embarcada, a forma de condução é um sucesso. Nós temos inúmeras situações, não só de assédio, mas desvio de recursos financeiros, aonde a pessoa depois é interessante, tem muitas situações onde a gente está aplicando workshop, você chega à noite, no final do workshop, inúmeras denúncias que surgiram no nosso portal, ou reclamações ou sugestões dos funcionários, porque o pessoal vê que todo o processo ele garante ali anonimato, privacidade e realmente vai ser apurado. Uchoa, deixa eu entender o seguinte, levando em consideração esse volume de informações que vocês reúnem das diferentes empresas com as quais mantêm contrato. Geralmente, as denúncias que chegam, elas se comprovam ou há muita desconfiança que depois, ao longo da investigação, se percebe que não havia irregularidade? Bom, tratamos com seres humanos e seres humanos são imprevisíveis. Existem sim pessoas, e nós já até alertamos isso, não use o portal como instrumento de vingança. Mentira tem perna curta, mas a verdade também. Ao longo desses quase 5 anos, nós já recebemos 1.000 mensagens de todos os nossos clientes. 62% foram denúncias, 26% reclamações e 14% sugestões. Das denúncias finalizadas, né, 37% foram confirmadas, como procede ou procede parcial. O que que procede parcial? Denunciei o Shoa e o Milton, que eles desviam recursos, provou que só o Shoa desvia, o Milton não. Ou seja, é um volume alto. E esse volume alto tem uma coisa também interessante no nosso trabalho, é que se a denúncia foi comprovada, nós identificamos a causa. E nós damos ações corretivas para que a empresa implemente controles preventivos para mitigar o risco daquela situação voltar a acontecer na organização. Você consegue me dar um exemplo prático até para a gente enxergar como é que funciona esse processo? Sim. E olha como é interessante como as coisas numa empresa, ela é como um organismo, tudo tem ligação. Mandaram uma denúncia para nós dizendo o seguinte: olha, determinado gerente comercial, ele recebe recursos de um cliente nosso porque ele dá bonificações além do previsto. Nós fizemos o levantamento disso, isso foi confirmado onde nós até trabalhamos com um software americano chamado SAS, que nas nossas auditorias a gente não pega só a amostragem, a gente olha todo o universo dos dados, né, porque o nosso objetivo não é ser auditor de balanço que eu preciso, trabalhar com números, a gente trabalha com a gestão dos processos. Então foi confirmado sim, que a determinado cliente, 70% das bonificações foram direcionadas para ele. Fomos olhar os pedidos, então isso se confirmou. E aí, em decorrência disso, nós chamamos o cliente e esse cliente confirmou que ele depositava recursos para esse funcionário. Só que isso fez um alerta naquela área. Aí nós fomos fazer uma varredura dos outros gerentes comerciais. Identificamos situações que aí não seriam bonificações, mas desvios de conduta. Que era o quê? Você apresentar, que é um outro fator que existe nas organizações, reembolso de despesas.
Então, bebidas alcoólicas, tinham notas lá que as pessoas beberam 10 merchandons, dizendo que estavam fazendo um almoço com o cliente, mas o código de conduta da empresa falou o seguinte: bebida alcoólica, mesmo que seja um almoço com o cliente, é proibido. Funcionários cobrando almoço, eram notas de jantar, assim, diversas situações. Ou seja, além de se estancar essa questão da bonificação, indo para isso, nós abordamos também essas questões dos relatórios de despesas e outra coisa também acendeu um alerta. Relacionamento com a agência de despesas de viagem, onde funcionários faziam locações de veículos. Um funcionário chegou a ter 17 multas no ano. Isso não era descontado dele, porque a pessoa do RH, ela tinha um relacionamento com alguém dessa agência de viagens e a empresa assumia esse custo, não era repassado. Olha como um assunto se desmembrou em vários benefícios de se evitar desvios de recursos numa organização e várias pessoas foram desligadas. E uma coisa, Milton, até um outro exemplo, foi um funcionário no setor de logística de uma organização, onde ele era responsável por contratar por mês quase 6 milhões de serviços de fretes, um funcionário com salário de R$ 2.500. E não preciso dizer que o que foi descoberto é que ele tinha conluio com várias transportadoras. Então, outra coisa que as empresas precisam também estar atentas é, às vezes, você pega alguém com um salário, né, um cargo, você delega certas responsabilidades para alguém que não tem um salário compatível e qualquer pessoa ali fala: olha, você ganha 2.500, eu vou te pagar 10 por mês para você me ajudar nisso daqui. Então, tudo isso tem a ver quando a gente fala de estruturar um programa de compliance. Não é só colocar as diretrizes, mas reolhar para dentro da organização. Então, deixa eu pegar do início do processo. Você tem uma empresa e decide que vai implantar um programa de compliance. Perfeito. Começa por onde a implantação deste programa? Ó, primeiro, para você verificar todos os normativos atuais existentes que regulam as relações e as condutas dos funcionários entre eles e com terceiros. A partir disso, nós fazemos esse mapeamento e vamos dar sugestões do qual seria o modelo que ele deveria adotar, aproveitar o que ele já tem que é aproveitável e o modelo do que deveria ser modificado ou implementado na organização para se adaptar a uma política de compliance adequada. Nós fazemos esse trabalho e é lógico que é um trabalho em conjunto com as várias áreas, com a participação dos gestores e dos funcionários que estão na operação da organização. A gente faz todo esse mapeamento, levantamos todos os terceiros que a empresa tem relação, fornecedores terceiros, ou seja, todos aqueles que são potenciais riscos, né, de desvio de conduta ou não adequação de uma política de compliance. E aí passamos a ajudar a empresa a implementar. Então nós falamos que tem a primeira onda que é a identificação, a segunda onda é estar no passo a passo junto com a organização. Junto com a organização é você fazendo a gestão do processo, porque os funcionários precisam entender a importância daquilo. Principalmente quando a gente fala o seguinte, né? Os normativos são muito frios. Você chega numa empresa, você pergunta assim: por que você faz isso? Porque está no normativo. A gente fala: olha, sua normativa é frio. O funcionário, ele tem que entender que toda atividade dele tem um risco atrelado para a empresa. Então, quando você fala assim, você bate o carimbo nessa nota, porque você está mitigando um risco de que aquela mercadoria eu estou pagando uma nota que ela não entrou na empresa. Então a portaria terceirizada bate o carimbo, ele sabe por que que ele tem que bater aquele carimbo. Ele está testando que aquele caminhão passou ali e foi pesado. Não é uma nota que eu pego, levo para um gestor, ele implanta e a gente paga uma mercadoria que não entrou. Então, com isso, você valoriza a função de cada pessoa, ele entende a importância dele na organização e no programa de integridade, e se ele não praticar o controle, ele está fazendo aquilo de forma consciente, expondo a empresa de forma consciente a um risco. Então, nessa ajuda na implementação de um programa de integridade, políticas de compliance, a gente faz esse trabalho com todos os funcionários. Quer entender a importância do conteúdo, não falar assim, eu faço porque está no manual de normas. Então é algo que, né, você não pode delegar isso de uma forma que a pessoa não tenha conscientização e enxergue a importância da atividade dele e os riscos inerentes. Qual é a importância dos líderes nas empresas para a criação de um ambiente saudável do ponto de vista ético? Fundamental. Tanto que esse nosso compromisso com a autoadministração, de que não importa quem seja a pessoa denunciada, pode ser o meu melhor vendedor, pode ser o meu vendedor número um, mas a ética está acima disso. Então, eles são pessoas chaves na condução desse processo. Eles são um exemplo, né? E eles são os disseminadores. É o que a gente fala, os gestores eles são facilitadores, né, para que a equipe deles tenha essa conscientização. E quando além da denúncia, quando a gente fala de reclamação e sugestão,
eles são os agentes fundamentais, porque denúncia, nenhum gestor, diretor que não faça parte de um comitê de compliance, gerente, encarregado ou líder, tem acesso a uma denúncia, porque a denúncia precisa ser comprovada. Então é só aquele comitê. Mas reclamação e sugestão que a gente conduz, os gestores são chave fundamental para que esses problemas sejam resolvidos e as boas ideias sejam implementadas, não importa quem deu. Levando em consideração as leis que estão em vigor aqui no país, as mais recentes, a própria lei anticorrupção, etc. Qual tem sido o nível de adesão das empresas brasileiras a programas de compliance? Bom, um estudo que foi feito pelo Instituto, o ICC, né? E também em conjunto com a própria Ernst Young, desculpa, Deloitte, foi visto o quê? Que até eles fizeram um estudo com as 100 maiores empresas que tinham faturamento acima de 10 bilhões. Eles verificaram que entre 2014 e 2017, 25% dessas empresas tinham aderido a um programa de compliance. A expectativa é que até 2020 isso vá para 46%. E até 2022, 65%. E essas empresas geralmente aderam, porque elas dizem que isso melhora a imagem da empresa. 70% foram nessa o motivo de terem aderido, melhora a imagem da empresa perante o mercado, comunidade, as pessoas que interagem com eles. E 18% disseram que isso também traz retornos financeiros para a organização. Uma outra questão que eu queria entender de você é a importância da tecnologia que está por trás de todo esse trabalho que vocês realizam. Vocês trabalham hoje, inclusive, com inteligência artificial? Sim, nós estamos concluindo, por exemplo, o calcanhar de Aquiles de qualquer organização, a gente até fala de uma padaria, é saber comprar bem. Você comprando bem é o sucesso, ali você ter todos os seus resultados junto com os outros processos, mas a compra é fundamental. E uma área que é muito apresenta muita constância de desvio de recursos é a área de suprimentos. Então, nós estamos ensinando para uma inteligência artificial do Google, nós analisamos várias e ela que mais se adaptou a essa situação, situações onde nós consigamos ter uma auditoria preventiva online direto. Seria o quê? Você dizer o seguinte: bom, estamos fazendo uma cotação. Primeiro fator, todo mundo diz, tem que ter no mínimo 3 participantes. Nós dizemos não. Você tem que ter no mínimo no seu processo de cotação 3 fornecedores cotando todos os itens. Se você convidar só 3 e só um tem todos os itens, ele concorreu sozinho. Isso não é gestão, isso não é compliance. Então, você vai trazer todos eles e aí essa inteligência artificial, ela já faz a opção de o menor preço de cada um, porque todas as ferramentas que existem hoje no mercado, eles não fazem isso. Eles dizem o seguinte: "Ah, esse aqui é o mais barato no total". Mas se você tiver uma última coluna dizendo o melhor preço em cada um, você pode ter o seguinte: fornecedor A é R$ 1.000, o B é 800, o C 700. Mas se você tiver uma última coluna com o menor preço, ele chega a 600. Então qual é a decisão para a empresa? Vamos comprar esses itens compartilhados onde ele é mais barato em cada local. Isso hoje está na mão de um comprador decidir. Então, essa inteligência artificial ela vai fazer todas essas indagações para o comprador. Ou, por exemplo, eu estou cotando 3 fornecedores, os 3 entregam a mercadoria no prazo e eu, de repente, opto por aquele que não é mais barato. A inteligência artificial vai falar o seguinte: por que você está optando por esse que não é mais barato se todos entregam no mesmo prazo, não é uma compra emergencial? Então, com isso, nós estamos realmente trabalhando com controle preventivo e essa inteligência vai estar monitorando cada transação que um comprador esteja realizando. Ou seja, eu não vou mais precisar fazer auditoria depois de acontecer o evento. Ela vai estar acontecendo simultaneamente. Então, essa é uma das aplicações dessa inteligência artificial. Tem outras situações também que ela vai estar sendo implementada em outras áreas. E aí eu vou até pedir outros Tá. exemplos então, Sim, mas antes eu queria, ainda pegando esse ponto que você tratou, porque aí nós estamos falando, não é de uma falha ética, mas uma falha de gestão. é prevenir a ocorrência de uma falha ética. Porque hoje, se é o comprador que decide, e quando alguém ele já leva algo dizendo assim: "Esse foi o melhor preço", e eu não estou analisando todas as variáveis, você está deixando na mão de alguém decidir. A partir do momento e que isso é interessante, a partir do momento que ele vê, vamos supor que você tem um comprador que ele está acostumado a trabalhar com determinado fornecedor e ele ganha uma propina. Hum. Com essa inteligência artificial, ele vai ter que procurar outra empresa, porque ele não vai conseguir mais favorecer um fornecedor em detrimento de outro. Até uma questão que é importante. Se eu tiver 50 fornecedores daquele item, a ferramenta vai dizer o seguinte: você vai mandar a cotação para os 50.
não só para aqueles 3 habituais. Então ele acaba sendo algo preventivo para que não exista um desvio ético. Essa é a finalidade. Deixa eu pegar então outros exemplos aí da Tá. inteligência artificial, como ela pode ajudar nesse trabalho? Pode. Aí vamos falar de uma coisa que pode ser um erro intencional ou não, mas a gente está falando assim, empresa existe para dar lucro. Então o que que existe em várias auditorias que nós fizemos na área de recursos humanos, nós observamos o quê? E às vezes, os pequenos valores fazem a diferença no montante quando você tem muitos funcionários. Onde você faz o seguinte: bom, meu funcionário, ele recebe aqui de nós o vale alimentação, o vale refeição, ele tem alguns benefícios, só que esse funcionário, ele faltou 5 dias esse mês. E a empresa entregou para ele 30 vales refeições. No próximo mês ele pega mais 30. Algumas auditorias que nós fizemos em algumas organizações, o fato da empresa não controlar esse conta corrente, ou seja, se você faltou 5 dias, no próximo mês eu vou te dar 25 vale-refeições, não 30. Numa organização, nós fizemos um trabalho de um ano, isso foi uma perda de R$ 700.000, uma empresa com 3.000 funcionários. Por quê? Porque os sistemas hoje, os RPs de folha e tudo, eles não têm essa inteligência. Ele simplesmente fala o seguinte: a pessoa está trabalhando, eu vou dar para ele o vale. Ele não faz esse conta corrente com os dias de ausência para todo o benefício que ele está atrelado à minha presença todo dia na organização, eu jogue isso no conta corrente e entregue menos para ele. E isso são em várias situações, né? Então, com isso, nós vamos usar essa inteligência artificial para fazer o monitoramento disso. Ou, a gente fala assim, Uhum. sistema, ele é burro. Se você pôr porcaria, sai porcaria. Então, hoje, o pessoal fala assim, poxa, mas o sistema é a solução de tudo. Não, ele é um meio. Você tem outra situação que é convênio médico. As empresas fazem, importa o arquivo do convênio médico, fala assim, opa, tá legal, você está cobrando esses funcionários. Só que você tem processos aí que são com participação, você tem funcionários demitidos que às vezes o convênio demora 90 dias para mandar aquela cobrança e a empresa acaba pagando por algo que na verdade devia ser direcionado para o ex-funcionário. Essa inteligência artificial vai fazer esse mapeamento e identificação de forma preventiva. Porque hoje os sistemas eles não conversam entre si e mesmo assim eles são receptores para falar o seguinte: vou descontar. Tá aqui o usuário, vou descontar. Ele não faz esse trabalho de conexão, né? Porque aí é a questão da visão do processo como um todo. Fechando aqui essa nossa conversa, 3 questões apresentadas aqui por ouvintes, seja Tá. pelo e-mail, Facebook ou no Twitter. Primeiro, eu queria registrar o comentário do perfil @biasebiase, que diz o seguinte: sem integridade, a política de compliance não funciona. A integridade, quando ele fala integridade, se é o conceito, ou você está falando o programa de integridade, a política de compliance, ela vai existir, ela vai funcionar desde que existam mecanismos de monitoramento contínuo junto aos funcionários, as pessoas que se relacionam com a empresa. Ela funciona sim. Ela não funciona se for algo que você simplesmente divulgou, fez um workshop, passou para os funcionários, mas você também não monitora. Então, nenhuma política, independente de ser compliance ou normativo, ele não por si só ele vai funcionar se você não tiver mecanismos de monitoramento contínuo de que aquilo está sendo realizado. Compliance cria estrutura de controle e custos adicionais. A integridade evitaria esses custos? Hum, bom, custos adicionais eles existem independente do compliance. Eu posso ter uma relação custo-benefício e isso já é comprovado, aonde eu não tenho excesso de controles, eu tenho controles com flexibilidade, mas eles vão evitar e prevenir perdas que hoje são muito mais caras do que esses controles implementados. Porque existe um paradigma às vezes que é dizer o seguinte: a pessoa fala assim, às vezes, algumas consultorias, né, eu, como já tive dos 2 lados, né, como auditor e como gestor de organização, a gente tem uma preocupação que é o seguinte: toda empresa que a gente vai, a gente olha os paradigmas e a cultura da organização. Porque não é algo que você fala assim: as melhores práticas do mercado é você fazer isso. Aquela empresa, ela pode ter controles eficientes, né, não caros, sem estar dizendo aquilo que seria melhores práticas, não você precisa ter 10 pessoas fazendo uma função. Você pode ter uma pessoa fazendo aquela função, mas monitorado e controlado. Ou seja, eu preciso ter um gerente financeiro, um tesoureiro, um encarregado de contas a pagar. Minha empresa não sustenta isso, porque dizem que tem que ter essa segregação. Eu posso ter uma única pessoa fazendo isso, mas os controles monitoram.
as atitudes, decisões que essa pessoa praticou. Ou seja, invisto em controle sistêmico, que é muito mais barato do que o controle manual, retrabalho, e consigo ter ali segurança no processo. Treinamento é fundamental para ter a adesão dos funcionários? No nosso caso do PCI, é a peça-chave e um dos sucessos do portal. É o workshop com eles e tanto que nós fazemos o workshop e depois, a cada 2 meses, novos funcionários que entraram na organização são treinados também no portal. Então, ele é fundamental para mostrar quem faz o produto, como ele é conduzido e vários exemplos que nós damos, né? Até para encerrar, a gente fala para o pessoal assim: tem gente que fala para nós, poxa, mas eu não participo do lucro da empresa, eu tenho que me preocupar? Sim. Cada centavo que for desviado da organização de forma ilícita, a empresa existe para dar lucro. Não deu lucro, eu corto benefícios, em seguida manda a gente embora. É justo você perder seu benefício, seu emprego, porque tem pessoas praticando itens não éticos. E antes você não tinha para quem denunciar, hoje tem. A gente até brinca, fala assim: você pode acessar nossa plataforma de qualquer cybercafé. A nossa plataforma está no site da empresa, mas não entra na rede de uma empresa. Então, se seu cachorro souber a lei e você estiver fazendo uma denúncia para nós, só você e seu cachorro sabe dessa denúncia. E então, ou seja, você tem como mudar isso sim, e o treinamento, ele traz toda a população enxergar qual que é a importância e que aquilo é efetivo para a empresa. Só traz benefícios. Só para fechar a nossa conversa aqui, um último argumento que convença os donos de empresas a se preocuparem com a questão do compliance. Bom, o principal argumento é a continuidade da organização. Continuidade e que ética e honestidade não é virtude, deveria ser algo ali já, né, que já venha do berço de todas as pessoas. E nós temos um ambiente hoje no país, não só a questão da política, mas as relações comerciais entre as pessoas com muitos conflitos de interesse inerentes. O compliance, ele traz todo esse conceito de ética, integridade e transparência e é um fator motivacional, porque as pessoas vão ver que a empresa realmente se preocupa com isso e vão, né, levar sugestões, reclamações e denúncias. Uchoa, muito obrigado pela sua gentileza de conversar com a gente, trazer aí parte deste conhecimento que você tem nessa área. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. João Vieira Uchoa é fundador da SP Auditores e conversou com a gente aqui no Mundo Corporativo. Mundo Corporativo que teve as participações da Débora Gonçalves, da Isabela Ares, do Guilherme Dogo e também do Ricardo Gouveia. Todos eles nos acompanhando e permitindo que este programa fosse ao ar. E claro, teve a sua participação. Aliás, para você, meu último convite. Vamos levar o seu conhecimento também? Vamos compartilhar o seu conhecimento também? Vá no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN lá no LinkedIn. Você se inscreve, é de graça, coloca seu nome lá, você vai ser aprovado na hora e você passa a participar deste grupo, colaborando com a sua opinião, com o seu olhar sobre o mundo dos negócios, sobre carreira e, claro, também absorvendo todas as informações que são publicadas lá. Conto com a sua participação. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.